Olá pessoal, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos. Bom, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de Sociologia e vamos falar um pouquinho sobre a relação, sociedade e compreender a sociedade agora em um espaço específico que são os chamados espaços urbanos, Ou seja, o que nós vamos fazer hoje é compreender uma sociologia urbana, ok? Por que uma sociologia urbana? Porque nós iremos falar de sociedade, como nós sempre falamos em nossas aulas, mas agora existe um recorte espacial sobre as relações sociais, que serão objetos de nossas análises, que é o espaço urbano. Então, tem um recorte específico, isso é importante, essa noção de espaço de relações sociais, porque dentro dessa característica que nós vamos falar também sobre aquilo que a gente vai chamar de microsociologia, tá bom? Então vamos compreender uma sociologia urbana entendendo essa sociologia ou essa adjetivação, da sociologia como uma microsociologia, tá bom? Depois eu falo com vocês um pouco mais sobre o conceito de microsociologia. Bom, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de sociologia urbana ou quando a gente se compromete a falar de sociedade em espaços urbanos, o que nós estamos construindo é um campo de estudo específico. É necessário a gente ficar atento aqui, a características epistemológicas, vamos direcionar ou vamos construir um olhar sociológico sobre um conjunto específico de relações sociais. Por isso, nós estamos construindo também um campo de estudo específico. A sociologia urbana compõe um campo de estudos específico dentro de toda a sociologia. Bom, este campo de estudo específico, ele vai visar, então, a construção ou a análise sobre os fenômenos sociais que ocorrem em espaços urbanos, e ao mesmo tempo destes fenômenos, que a gente pode elencar aqui diversos fenômenos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês, mas ao mesmo tempo este campo de estudo da sociologia urbana, ela tende a uma construção analítica sobre a chamada realidade moderna. Por que nós estamos falando de realidade moderna aqui nesse momento? Nós já vimos desde o início, quando nós estávamos introduzindo o estudo de sociologia, nós verificamos que a sociologia é uma ciência já contemporânea, Ela surge ali no finalzinho da modernidade para início da contemporaneidade, ou talvez posteriormente, já ao início da contemporaneidade, e ela surge como uma ciência que visa a observar, a analisar e a compreender a sociedade moderna. É uma ciência que é fruto, ela é produzida pela própria modernidade, por esta condição aqui que a gente está chamando de sociedade moderna. Mas a sociologia urbana em si, ela traz consigo um olhar que conota mais profundamente isso que nós estamos chamando de realidade moderna. E nós iremos verificar essa conotação diferenciada ou aprofundada nos estudos de sociologia urbana que começam a ser realizados lá nos Estados Unidos. Veja bem, a sociologia como um todo, ela nasce, um dos elementos base para o surgimento da sociologia é o advento do capitalismo, é o advento da Revolução Industrial, que inicia-se ali na Inglaterra, e com a Revolução Industrial nós temos podemos elencar uma série de transformações sociais, dentre elas, os inchaços populacionais em cidades, em espaços que nós estamos chamando aqui de espaços urbanos. Então a sociologia, podemos dizer com segurança que a sociologia ela nasce em si, com um olharzinho já construído sobre a urbanidade, sobre os crescimentos populacionais ou desordenados, de instituições urbanas. Contudo, nos Estados Unidos, isso vai tardar um pouquinho para acontecer. Nós verificaremos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que o processo de industrialização, que eu já vou estar chamando a atenção aqui, o processo de industrialização dos Estados Unidos ele vai ocorrer principalmente após o
o fim da escravidão nos Estados Unidos, ali no finalzinho do século XIX, né, 1862, salvo engano. Vai ocorrer o fim da escravidão nos Estados Unidos, né, e começa a acelerar o processo de industrialização dos próprios Estados Unidos, né, criando um inchaço populacional ou uma quantidade desordenada, né, de habitações em espaços urbanos, sobretudo na cidade de Chicago, e já eu vou falar sobre a importância de Chicago para esses desdobramentos. Né? Então veja que é justamente estes fenômenos que vão ocorrer em espaços urbanos e os fenômenos, os subfenômenos que ocorrem a partir deste primeiro, né, que trazem à tona a necessidade de compreensão de uma realidade específica, né, que diz respeito à redescoberta da ideia de cidade, inclusive. Eu não estou aqui relativizando a cidade, né, como um ser específico, mas é justamente ali a partir, né, a partir do século XIX, início do século XX, principalmente início do século XX, é que nós teremos uma redescoberta da cidade como um espaço específico de relações sociais, sobretudo, né, com uma industrialização já um pouco mais madura. Na Europa isso está acontecendo e nos Estados Unidos também está acontecendo, mas nos Estados Unidos especificamente vai chamar a atenção alguns elementos, né, e elementos desses que serão estudados. Veja bem, então, a industrialização dos Estados Unidos nós já vimos em outras matérias, né, em outras aulas, e vocês também já devem ter visto isso com outros professores, né, de outras matérias, sobretudo geografia política, né, demografia, história. O processo de industrialização dos Estados Unidos ele traz como consequência diversos elementos, né, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista geopolítico, como do ponto de vista cultural. Né, nós vamos perceber que os Estados Unidos ele entra de fato, né, a partir da abolição da escravidão nos Estados Unidos, ele entra de fato no processo de industrialização, né, e todos os fenômenos decorrentes dessa industrialização vão criar, né, logo em seguida, ali, inclusive no início do século XX, né, logo após ali, a Primeira Guerra Mundial, vai criar ou vai contribuir com a criação daquele slogan famoso, né, que ficou conhecido como American Way of Life, né, ou o jeito de ser americano, o estilo de vida americano. Né? E nós verificaremos que mesmo, né, o American Way of Life ele vai sofrer um baque gigantesco com a crise de 29, que nós já estudamos isso também, né, chamada crise do capitalismo. Veja bem, por que eu estou chamando a atenção sobre isso aqui para vocês? Porque é dentro deste processo, no processo de ida e depois no processo de volta, que a cidade ou as relações urbanas elas passam a se tornar interesse como um campo de estudos específico. Por que eu estou dizendo que isso acontece na ida e depois acontece na volta? O processo de industrialização em si, após a abolição da escravidão, o processo de ressignificação do espaço urbano como um espaço de mercado, como um espaço de produção, traz consigo uma redescoberta da ideia de cidade, né, e uma redescoberta da ideia de relações de liberdade, obviamente, né, já que acabou-se a escravidão ali, pelo menos de liberdade no trato comercial ou no trato de empregabilidade. Isso vai trazer um inchaço populacional enorme, ao mesmo tempo está trazendo renda, está trazendo produção, está trazendo um estilo de vida diferente do ponto de vista cultural ou econômico-cultural, que é o consumo em massa. Né? Veja bem, a industrialização nos Estados Unidos traz consigo vários fenômenos ao mesmo tempo. Tanto um inchaço populacional, nós vamos colocar aqueles ex-escravos que agora saem das zonas, principalmente das zonas urbanas, das zonas rurais e vêm para as zonas urbanas, pessoas livres também. Vai atrair diversas pessoas de outros países, né? A imigração vai ser muito grande para os Estados Unidos, sobretudo de latinos e de europeus também, italianos, né? Vamos pensar aqui que a Itália está passando por uma crise também lá na Europa no finalzinho do século XIX.
início do século XX. Então, os Estados Unidos, as cidades, né, os espaços urbanos nos Estados Unidos, eles vão ter um foco gigantesco para uma quantidade enorme de fenômenos, né, que vão acontecer com essa redescoberta do próprio espaço urbano, ou redescoberta da própria ideia de cidade. A ideia de Estado, a ideia de mercado, porque veja bem, nós estamos falando de um comportamento civil dentro de um espaço urbano que de repente ele triplica ou ele quadriplica a quantidade de pessoas, a quantidade de empresas, a necessidade de transporte para essas pessoas, a necessidade de casas, né, de moradias para essas pessoas, há uma necessidade de saneamento básico, né? Isso fica a cargo do Estado, isso fica a cargo das indústrias, né, dos patrões. Com isso, ou alguns fenômenos, né, ruins vão acontecer também, criminalidade, violência, delinquência e por aí vai. Ao mesmo tempo, o consumo, o comércio, ele se aquece, né? Diversas empresas comerciais, elas acabam surgindo, né? Então, um novo estilo de vida está aparecendo, e um estilo de vida que vai conviver com aquilo que nós já vimos em outras aulas, que diz respeito à segregação social, diz respeito à estratificação social. Então, veja bem que é uma série, né? Uma explosão de fenômenos que passam a ocorrer agora dentro de um espaço específico, que é o espaço urbano, né? O próprio American Way of Life, depois da crise de 29, ele vai sofrer um baque também, porque vejam, eu terei agora, né, como consequência do processo de industrialização, um inchaço populacional, que pelo menos estava construindo, né, uma ideia de consumo, e agora traz uma ideia de desemprego em massa, de desalojamento em massa com a crise de 29. Né, isso vai agravar, obviamente, né, aqueles fenômenos urbanos da criminalidade, da delinquência, surgimento de gangues e por aí vai. Né. A cidade de Chicago, ela será bastante importante, né, sobretudo porque o próprio fenômeno ele vai acontecer de um modo específico na cidade de Chicago. A cidade de Chicago, alguns estudos mostram que a população de Chicago em 100 anos ela aumentou 500 vezes, né? Então, assim, 500% de aumento houve na cidade de Chicago em 100 anos, nesse processo durante todo o século XIX. Né? E a Universidade de Chicago, alguns estudiosos, aí posso citar alguns deles aqui, né? O Robert Park, o Ernest Burgess, né? o Louis Wirth, serão estudiosos importantes que vão construir esta ideia de uma microsociologia. Na verdade, estes estudiosos eles vão navegar tanto dentro da sociologia como dentro daquilo que depois fica conhecido como uma psicologia social. Né, porque eles vão tentar compreender, a partir de vários modos, né, que fenômenos sociais são estes que estão acontecendo dentro desse espaço específico, que é o espaço urbano, né, e tentando compreender tanto a lógica de uma ação coletiva, como compreender também a forma como os indivíduos significam essas ações. Né? Então há uma influência gigantesca, e quando eu falo de indivíduo, vocês já percebem que há uma influência gigantesca de Weber. Né? Inclusive tem um outro autor importante aqui, mas ele não entra dentro dessa escola de Chicago, mas ele vai ser uma forte influência, né? que vai ser o... Agora eu me esqueci o nome do autor, eu vou colocar aqui para vocês no vídeo. Eu me esqueci, fugiu o nome do autor aqui. Passou o nome dele. Bom, estes estudos, então, a Escola de Chicago, então, ela vai compreender o espaço urbano como uma microsociologia, e por microsociologia a gente pode perceber aí a ideia de laboratório. É como se fosse um laboratório, né? Veja, quando a sociologia ela surge dentro daquela ideia de uma macrosociologia. Né? Aliás, é justamente na ideia de construção de uma microsociologia que eu passo a compreender o que seria uma macrosociologia. A ideia geral de sociologia é a compreensão da sociedade numa ideia macro, numa ideia gigante. Né? Vamos ver lá que os grandes clássicos da sociologia, o Emile Durkheim, ele fala a sociedade como um todo. Estão estudando sociedades complexas, o próprio capitalismo em Karl Marx, a gente percebe isso também. Em Weber, nós já começamos a perceber a ideia de indivíduo que ela vai aparecer, e os autores aqui, esses estudiosos da Escola de Chicago, vão beber muito da fonte de Weber, e eles entenderão o espaço urbano
como um espaço micro ou um laboratório específico onde fenômenos sociais estão acontecendo que podem ser observados, né? E vai haver diferenças específicas, né? Uma grande cidade, uma megalópole, ela vai ser bastante diferente de uma pequena cidade no interior de um estado específico, né? Então, o espaço urbano ele passa a representar, né, um laboratório ou a possibilidade de constituição de uma microsociologia ou de uma sociologia observável de uma forma mais localizada, né, mais recortada, mais modelada e por aí vai. Diversos estudos eles serão então compreendidos a partir deste campo de estudo que é a sociologia urbana. Diversos estudos tentando compreender a criminalidade, o que produz a criminalidade, quando este fenômeno ele tende a ser alterado, quando este fenômeno tende, né, a compreender modos diferentes, né, de realização de crime, crime contra patrimônio, o crime contra a vida, crimes violentos, né? Então, veja que é um fenômeno específico que vai ter uma percepção, né? Eu falo do crime, o crime ele é algo, inclusive o próprio Durkheim diz que o crime ele é normal, toda sociedade que possui regras, haverão indivíduos que irão burlar aquelas regras. A própria ideia de crime é uma construção, a sociedade decide, né, o que é crime, o que não é crime. Mas quando eu falo criminalidade, eu estou falando de um processo específico onde o crime ele acontece com uma frequência maior, com um contorno específico, né, que pode ser observado. E dentro do espaço urbano, talvez a criminalidade surja como um fenômeno específico que talvez não perceba em espaços rurais, por exemplo, né? Então, há o interesse aqui de compreensão do que promove a criminalidade, ou seja, o que promove essa série, né, de eventos criminosos dentro de um espaço, o que promove quando essa criminalidade ela tende a aumentar, quando ela tende a diminuir, os tipos específicos de crimes, como eles acontecem, onde eles acontecem, por que ele acontece, o que motiva estes crimes. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui da Escola de Chicago, que também vai ter uma percepção naquilo que depois vai ser construído como uma psicologia social, ou alguma coisa entre a psicanálise, a psicologia e a própria sociologia. A delinquência juvenil, né, evasão escolar e por aí vai. A formação de gangues, né, vai haver um estudo específico aqui sobre raças, né, também os grupos marginalizados, grupos estratificados que acabam se construindo enquanto grupos específicos que passam a agir em torno ou paralelo ao Estado ou dentro dessa ideia de criminalidade, né, os famosos gangsters, né, italianos, né, as máfias e outras gangues também que irão surgir, sobretudo nas regiões periféricas desses espaços urbanos, né, que tem a ver com a delinquência também, grupos étnicos específicos que acabam se juntando e formando, né, essas sociedades paralelas que aqui vão ser chamadas como gangues. Os bolsões de pobreza específicos, lugares específicos onde a pobreza ela reina e ela se reproduz, né? Se haveria talvez ou não uma relação entre esses bolsões de pobreza e a criminalidade, ou se é o próprio capitalismo que geraria tanto o fenômeno dos bolsões de pobreza como o fenômeno da criminalidade. Então vejam que são diversos os fenômenos que passam a ocorrer no espaço urbano e que passam a ser de interesse da sociologia. O fenômeno da migração, a formação dos guetos e por aí vai. Tá bom? Bom, era isso que eu queria tratar com vocês sobre a nossa aula de sociologia urbana. Estou deixando para vocês aí a leitura, né? Nós leremos agora nessa semana da página 308 até a página 325 para a gente poder compreender este fenômeno de sociedade e espaços urbanos. Peço que vocês façam a leitura. Deixei no Classroom para vocês aí outras leituras extras e alguns vídeos extras também que talvez possam nos auxiliar, né, a compreender melhor sobre os fenômenos dos espaços urbanos, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tanto nas redes sociais como aqui pelo Google Meet, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e bons estudos.